Como nós estamos mostrando desde o começo dessa edição, não se fala em outra coisa a não ser sobre a ameaça nuclear vinda da Rússia. Uma ameaça que pode ser vinda da boca de Vladimir Putin ou Sergei Lavrov, uma ameaça através das atitudes dos militares, invadindo usinas nucleares, tomando controle das usinas nucleares, enfim. Isso é uma ameaça para a humanidade, porque um desastre nuclear é gigantesco. Nós mostramos para vocês no bloco anterior a história de Chernobyl e nós detalhamos para vocês o impacto que uma tragédia nuclear pode causar. A reação no planeta foi imediata. O presidente francês Emmanuel Macron se disse bastante preocupado com essas tomadas de controle das usinas nucleares ucranianas por parte dos militares russos. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, disse que isso deveria parar imediatamente, ou então a Europa poderia sofrer consequências sérias. A OTAN disse que os piores dias ainda estão por vir, ou seja, alguma coisa ainda pior poderá vir já nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas na Ucrânia. As autoridades ucranianas dizem que hoje os russos deverão agir de maneira ainda mais intensa nesta noite barra madrugada. Claro que qualquer imagem, qualquer novidade vamos estar trazendo aqui para vocês no ponto direto. Pois bem, a guerra da Ucrânia já é a maior guerra da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos dizendo isso desde os primeiros dias da guerra. Mas a realidade se mostra cada vez mais latente em relação a este conflito. Bom, a gente vai mostrar para vocês agora as imagens da guerra, onde, por exemplo, nesta sexta-feira, dia 4 de março, houve o registro de um bombardeio numa cidade próxima a Kiev, onde 7 pessoas morreram, incluindo 5 adultos e 2 crianças, neste ataque que aconteceu bem nas proximidades de Kiev. Ali praticamente tem gente que até que classifica aquela região como a capital ucraniana, devido à proximidade que ela representa. O ataque aconteceu numa área residencial, prédios desabaram. Os bombeiros, as equipes de resgate ainda acreditam que há vítimas soterradas nesses prédios. Ao menos 100 pessoas poderiam estar soterradas nessas edificações que foram bombardeadas pelos russos, segundo a imprensa ucraniana, nessa área residencial que fica bem ao lado da capital do país ucraniano. Um alarme para ataque aéreo foi acionado em Chernihiv, segundo uma emissora local. Essa informação chega agora, a qual vamos lê-la a partir deste momento. As autoridades de Chernihiv acionaram um alarme para ataque aéreo e recomendaram que todos os moradores da cidade procurem abrigo em bunkers, segundo a emissora ucraniana Canal 24, ou Channel 24. Em um ataque mais cedo, 47 pessoas foram abatidas. Os trabalhos de resgate tiveram que ser suspensos na quinta devido ao forte bombardeio, segundo os serviços de emergência locais. Vamos saber agora o que é que a gente sabe de tudo até o presente momento. Bom, a Rússia atacou a usina nuclear de Zaporizhia, perdão, é que esse nome é meio complicado de dizer, é Zaporizhia, que fica no sul da Ucrânia. Houve bombardeios, explosões, tiros, fogo, mas a usina não teve a estrutura de seus reatores afetada. Um prédio anexo, um prédio administrativo é que foi alvo destes ataques. 3 pessoas foram mortas, 2 ficaram feridas. A comunidade internacional, como estamos mostrando nessa edição do Expresso Direto, está condenando veementemente essa ação russa, que ainda pode prolongar-se para outras 3 usinas nucleares que ainda não foram controladas pelos russos. Chernobyl e Zaporizhia já foram controladas, sendo Zaporizhia a maior usina nuclear da Europa e a primeira usina nuclear ucraniana a ser controlada enquanto está sob atividade.
O governo ucraniano diz que os funcionários de Zaporizhia estariam trabalhando sob tensão, estariam trabalhando com revólveres nas suas cabeças para poderem trabalhar nos conformes da maneira que os russos determinam. O governo russo disse que este controle está sendo feito desde 28 de fevereiro com pessoas especializadas para controlar usinas nucleares. Mas no dia 2 de março, imagens da imprensa internacional mostram que a comunidade de Zaporizhia estaria ali tentando controlar, tentando impedir o avanço dos militares russos pela cidade para evitar que os militares da Rússia tomem o controle da usina nuclear de Zaporizhia. Bom, o abastecimento de água e aquecimento da cidade de Mariupol foi cortado. Mariupol foi alvo ontem de um ataque feroz dos militares russos nessa guerra de informações. Hoje, o governo da Rússia, o parlamento que representaria a Câmara dos Deputados na Rússia, aprovou a decretação de 15 anos de prisão para pessoas, jornalistas ou veículos de comunicação que divulgarem notícias falsas na visão do Kremlin, na visão do governo russo. Isso aí fez com que alguns canais de televisão, os poucos canais de televisão independentes da Rússia, fossem fechados ontem e que outros canais tivessem que se retratar. Até porque é proibido na Rússia falar que o conflito na Ucrânia seja uma guerra, mas sim uma operação militar especial na Ucrânia. Não falo em invasão, não falo em guerra, não falo em tragédia, em conflito, não. É uma operação militar especial. É isso que tem que se dizer em território russo. Falando nisso, a BBC e uma rádio norte-americana foram banidas da Rússia. Suas informações estão proibidas de circularem em território russo. A Rússia também determinou o banimento da circulação de todas as informações, de tudo aquilo que é vinculado pelas redes sociais Twitter e Facebook. Ela bloqueou o acesso a essas duas redes sociais, alegando que estariam sendo vinculadas nestas redes sociais imensas notícias falsas, grande quantidade de notícias falsas nessas duas redes sociais. A BBC informa, a rede de televisão britânica, a BBC, anunciou agora há pouco a suspensão de seus serviços de reportagens na Rússia após a censura do governo. Essa notícia chega pela BBC, confirmando uma reação da Rússia. Isso aí seria já uma resposta do governo da Rússia em relação às sanções que o governo de Vladimir Putin está recebendo da comunidade ocidental devido a esta guerra.